A escuridão não é apenas a ausência de luz. Ela é uma força viva que tenta esmagar você todos os dias, quando acorda, e percebe que o peso no seu peito não desapareceu durante o sono. E talvez você se pergunte por que a vida parece fluir tão facilmente para alguns, enquanto, para você, é uma batalha constante, onde cada centímetro de progresso custa litros de suor e noites de sono perdidas. Mas eu preciso que você me escute agora com total atenção, porque o que vou revelar nos próximos minutos não é apenas uma oração antiga ou um conselho motivacional vazio. É a chave mestra que foi usada por reis no passado e pelos maiores bilionários da história moderna para dobrar a realidade à sua vontade. E se você ficar comigo até o último segundo deste vídeo, eu vou te entregar um decreto, uma senha espiritual que tem o poder de alterar a frequência da sua vida instantaneamente. Mas antes de chegarmos lá, precisamos desmontar a mentira que te contaram sobre o fracasso. Porque existe um segredo escondido no Salmo 27, que a maioria das pessoas ignora. E é exatamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rodando em círculos, patinando na lama da mediocridade, enquanto veem outros passarem voando na estrada do sucesso. E a verdade brutal é que o sucesso deixa rastros e a mente humana é programável. E o que Davi escreveu há milênios não foi apenas um poema, foi um manual de guerra psicológica e espiritual. E Napoleon Hill, o homem que estudou as 500 mentes mais brilhantes do mundo, descobriu exatamente o mesmo princípio, só que com outras palavras. E quando você funde a fé inabalável de Davi com a estratégia fria e calculista de Hill, você cria uma bomba atômica de realização pessoal, que nada nem ninguém pode parar. Então pare tudo o que está fazendo agora e preste atenção, porque sua vida financeira, emocional e espiritual depende de você entender o que é a verdadeira luz. E não estou falando de religião, estou falando de clareza absoluta em um mundo de caos. Imagine acordar amanhã sem essa angústia que aperta sua garganta. Imagine ter uma certeza tão violenta de que tudo vai dar certo, que o medo simplesmente não consegue sobreviver na sua presença. Isso é possível. E eu vou te provar como fazer isso, agora mesmo, começando pelo fundamento de tudo que é a percepção da realidade. Pois quando Davi diz, "O Senhor é a minha luz", ele não está sendo poético. Ele está definindo seu ponto de foco. Porque onde você coloca seu foco, a sua energia se expande. E se você acorda pensando nas dívidas, nos problemas conjugais, na solidão ou na doença, você está alimentando o monstro que quer te devorar. Mas existe uma técnica para inverter essa polaridade instantaneamente. E Napoleon Hill chamava isso de transmutação mental, e Davi chamava de fé. E a intersecção entre esses dois mundos é onde a mágica acontece, porque a luz revela o que está escondido nas sombras. E o que a maioria das pessoas teme não é o problema real, mas a sombra projetada pelo problema na parede da mente. E o medo é um mentiroso. Ele aumenta o tamanho do desafio e diminui o tamanho da sua capacidade. E a única forma de quebrar essa ilusão é acendendo a luz da verdade sobre quem você é e sobre quem está com você. E eu quero que você pense agora na situação mais difícil que está enfrentando, aquela que tira seu sono, aquela que faz seu estômago revirar. E eu te pergunto, de quem você terá medo? Se a própria fonte de toda a energia do universo é a sua bateria pessoal. Entenda que o medo é apenas fé. No sentido contrário, é a crença de que o mal vai triunfar
E para vencer na vida, você precisa assassinar essa crença negativa e substituí-la por uma convicção blindada. E é aqui que entra o segredo que vou te contar mais à frente, sobre como os inimigos invisíveis operam, porque eles não vêm com espadas e lanças. Hoje em dia, eles vêm como pensamentos sutis de incapacidade. Eles vêm como a voz do seu pai ou da sua mãe dizendo que você não é bom o suficiente. Eles vêm como a comparação nas redes sociais que te faz sentir pequeno e insignificante. Mas o Salmo 27 entrega a estratégia de contra-ataque perfeita que diz: quando os malfeitores me atacam, eles é que tropeçam e caem. E você precisa entender a física disso. Não é você que derruba o inimigo, é a própria inércia da maldade que se autodestrói. Quando encontra uma barreira de fé inabalável, é como jogar uma pedra em um tanque blindado. A pedra se estilhaça e o tanque continua avançando. E você precisa se tornar esse tanque. Você precisa construir uma fortaleza interior tão robusta que as críticas, a inveja e as traições batam e voltem para a origem. E Napoleon Hill descobriu que todo grande líder, todo grande industrial, todo homem de sucesso tinha essa carapaça mental. Não porque eles não sentiam medo, mas porque eles sabiam o que fazer com ele. E a técnica é simples, mas não é fácil. Exige disciplina, exige repetição e exige uma obsessão quase maníaca pelo seu objetivo principal definido. E eu vou te ensinar como aplicar isso na sua rotina matinal, para que antes mesmo de colocar o pé fora da cama, você já tenha vencido as batalhas do dia. Mas para isso, você precisa entender o conceito de espera ativa, porque muita gente acha que ter fé é sentar no sofá e esperar Deus jogar um saco de dinheiro no colo. E isso não é fé. Isso é preguiça e delírio. A verdadeira espera que o Salmo menciona quando diz: espera no Senhor e tem bom ânimo. É uma espera de quem está afiando a espada, de quem está plantando as sementes, de quem está estudando o mercado, de quem está aprimorando suas habilidades, enquanto a oportunidade não chega, porque a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. E se a oportunidade bater na sua porta, hoje você estaria pronto para recebê-la, ou você a perderia por não ter se preparado durante o tempo de silêncio, porque o silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. E Davi passou anos fugindo, vivendo em cavernas, sendo caçado como um animal antes de sentar no trono, e foi na escuridão da caverna que ele forjou o caráter de um rei. E talvez você esteja na sua caverna agora. Talvez você esteja no momento mais escuro da sua vida financeira ou emocional. E eu estou aqui para te dizer que esta não é a sua cova. Este é o seu campo de treinamento. E se você não desistir, se você aplicar os princípios que estamos discutindo aqui, você vai sair dessa caverna não como um sobrevivente, mas como um imperador, pronto para governar o seu destino. E há um detalhe crucial no versículo que fala sobre habitar na casa do Senhor, que a maioria das pessoas interpreta de forma religiosa e limitada, achando que é sobre ir à igreja no domingo, mas é muito mais profundo do que isso. É sobre onde a sua mente habita durante as 24 horas do dia, porque você pode estar fisicamente no seu trabalho ou na sua casa, mas a sua mente estar habitando no vale da sombra da morte, preocupada, ansiosa e terrível. E o segredo de Davi e o segredo de Hill era manter a mente habitando em um lugar de poder, em um lugar de gratidão e de visão de futuro, mesmo quando o presente era caótico. Isso se chama autossugestão consciente. É a capacidade de alimentar seu subconsciente com imagens de vitória.
até que a sua realidade externa não tenha outra escolha, a não ser se alinhar com a sua realidade interna. E eu sei que parece difícil manter o foco quando as contas estão vencendo e os problemas estão gritando. Mas é exatamente por isso que é um teste, porque se fosse fácil, todo mundo seria próspero e feliz. E o filtro da vida é justamente esse: a capacidade de manter a visão do castelo, enquanto você ainda está empilhando tijolos na lama. E eu quero te perguntar, você tem a coragem de ser irracionalmente otimista quando tudo aponta para o fracasso? Porque é essa loucura controlada que separa os gênios dos loucos, os vencedores dos perdedores. E a história está cheia de exemplos de homens e mulheres que se recusaram a aceitar o diagnóstico da realidade e impuseram a sua própria fé sobre o mundo. E o resultado foi milagroso, porque o milagre não é uma mágica. O milagre é uma lei superior, que entra em ação quando você alinha sua frequência com a frequência do Criador. E o Salmo 27 é o manual de alinhamento. Dessa frequência, ele te ensina a não olhar para os lados para não se distrair com o barulho dos inimigos e a manter os olhos fixos na única coisa que importa, que é a sua conexão com a fonte. Porque se a fonte está jorrando, não importa se cortaram a água da rua, você tem um poço artesiano dentro da sua alma. E essa água viva é a energia criativa que se transforma em ideias, em soluções, em negócios, em cura, em restauração de relacionamentos. E Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E Davi dizia a mesma coisa quando afirmava que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Note que ele não disse que veria no céu depois de morrer, ele disse na terra dos viventes aqui e agora, nesta vida. E você precisa ter essa mesma audácia de exigir da vida o que é seu por direito de herança divina. Mas para receber, você precisa, primeiro, acreditar que é digno. E a culpa é um dos maiores bloqueios para a prosperidade. Muita gente lá no fundo não se acha merecedora do sucesso e por isso se autossabota inconscientemente. Mas quando Davi diz, "O Senhor é a minha salvação", ele está declarando que não importa os erros do passado. A salvação zera o placar e te dá uma nova chance hoje e agora. E você precisa perdoar a si mesmo pelos erros financeiros, pelos relacionamentos falidos, pelas oportunidades perdidas. Porque carregar o peso do passado é como tentar correr uma maratona com uma mochila de pedras. E a luz do Salmo 27 serve para te mostrar onde soltar essa mochila e andar leve em direção ao seu futuro. E agora, preste muita atenção, porque estamos chegando no ponto central da estratégia de guerra mental, que é a gestão do medo. O medo não é algo que você elimina cirurgicamente. O medo é algo que você gerencia e usa como combustível, porque o medo te deixa alerta, te deixa focado. Se você souber canalizá-lo, e quando Davi diz ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ele não está dizendo que não vê o exército. Ele está dizendo que a visão interna dele é maior que a visão externa. E isso é o que chamamos de visão de águia. A capacidade de subir acima da tempestade e ver o sol que brilha lá em cima, enquanto aqui embaixo está chovendo canivetes. E essa perspectiva superior é o que te dá a calma estratégica para tomar as decisões certas sob pressão. Porque quem toma decisão baseada no desespero sempre perde dinheiro e sempre perde respeito. Mas quem toma decisão baseada na confiança e na calma domina o jogo. E as pessoas sentem o cheiro do desespero, assim como sentem o cheiro da confiança.
E quando você caminha com a certeza de que o Senhor é a sua fortaleza, as portas se abrem. As pessoas querem estar perto de você. Os negócios fluem porque você se torna um ímã de prosperidade e não um repelente de oportunidades. E tudo isso começa com a decisão que você toma nos primeiros 5 minutos do seu dia. Se você pega o celular e vai ver notícias de desgraça, você já perdeu o dia. Mas se você levanta e declara a palavra de poder, você assume o comando. E eu te disse que te daria um decreto no final, e estamos nos aproximando disso. Mas você precisa estar preparado para receber, porque palavras sem intenção são apenas ruído, mas palavras carregadas de fé são decretos reais que o universo obedece. E a ciência quântica já começa a entender o que a Bíblia diz. Há milênios que o observador afeta a realidade e que a palavra tem poder criativo. Então, o que você tem falado sobre a sua vida, você tem profetizado desgraça ou vitória, porque a sua boca é o leme do seu navio. E se você diz que está tudo ruim e vai piorar, você está dando uma ordem para o seu subconsciente tornar isso realidade. Mas se você diz que, ainda que a guerra se levante, eu confiarei, você está dando uma ordem de proteção e triunfo. E é vital que você entenda que os inimigos caem, não pela sua força física, mas pela sua vibração espiritual. Quando você eleva sua vibração para a gratidão e confiança, a inveja e o ódio não conseguem te tocar porque são energias baixas e densas e elas não conseguem subir até onde você está. Então, a melhor vingança contra quem te quer mal é subir de nível, é prosperar, é ser feliz, é ter paz. Porque isso é intocável e irrita o inferno mais do que qualquer briga. E Napoleon Hill chamava isso de ir além do hábito da deriva. Não se deixar levar pelas circunstâncias, mas criar as circunstâncias. E Davi era um mestre nisso. Ele transformava cavernas em santuários e pastos de ovelhas em salas de treinamento real. E você tem o mesmo potencial genético e espiritual dentro de você. Agora, adormecido, esperando uma ordem de comando para despertar. E esse vídeo é a trombeta que está tocando para acordar o gigante dentro de você, porque o mundo não precisa de mais pessoas medíocres e assustadas. O mundo precisa de líderes, de homens e mulheres fortes que saibam em quem creem e que não se vendem por qualquer preço. E a sua integridade, a sua fé e a sua persistência são as moedas mais valiosas que você tem. E se você mantiver isso, o dinheiro virá, o reconhecimento virá, o amor virá, como consequência inevitável de quem você se tornou no processo. E lembre-se sempre da parte final do Salmo, que diz: espera, eu digo no Senhor. Essa repetição não é por acaso, é para martelar na sua cabeça dura que o tempo de Deus não é o seu tempo, Cronos, mas é o tempo Kairos, o tempo da oportunidade perfeita. E muitas vezes você está chorando porque algo não aconteceu hoje, sem saber que se tivesse acontecido hoje, teria te destruído, porque você não tinha estrutura para carregar o peso daquela bênção. Então, agradeça pelo não que você recebeu ontem, agradeça pela porta fechada, porque ela te protegeu de entrar no lugar errado. E confie que a porta certa, a porta dourada, está sendo destrancada agora, enquanto você mantém a sua fé e a sua integridade intactas. E eu quero que você visualize agora a sua vida daqui a 1 ano. Se você aplicar tudo isso, se você acordar todos os dias e vestir a armadura do Salmo 27, e usar a estratégia de foco de Napoleon Hill, onde você estará, quanto dinheiro terá na conta, como estará a sua saúde, como estará a sua família. Essa visão precisa ser nítida em alta definição na sua mente,
porque o cérebro não sabe a diferença entre o que você imagina vividamente e o que acontece de verdade. E se você viver isso na mente, primeiro, é inevitável que aconteça na matéria, depois. E os céticos vão dizer que é loucura, que é autoajuda, barata. Mas os resultados não mentem, e os resultados de quem aplica isso são extraordinários. Vidas transformadas, do lixo ao luxo da depressão, à alegria plena do fracasso, ao topo do mundo. E você é o próximo da fila. Se tiver a coragem de pegar essa senha e não sair da fila até ser atendido. E a senha é a persistência, a teimosia santa de quem não aceita, não como resposta da vida, e diz: eu vou ficar aqui, eu vou bater nessa porta até meus ossos quebrarem, ou a porta abrir, e adivinhe só, a porta sempre abre para quem não desiste, porque a resistência do universo é testada pela sua insistência. E quando você prova que é digno, o universo se curva e te serve, e Deus se agrada da fé que não recua. E agora que você entendeu que a luz é conhecimento, que a fortaleza é interna, que os inimigos são vencidos pela vibração e que a espera é uma preparação ativa, você está pronto para o próximo nível, mas esse nível exige compromisso, não com o canal, não comigo, mas com você mesmo e com o Criador, que te desenhou para vencer. E eu te pergunto, você vai continuar vivendo como uma galinha ciscando migalhas? Ou vai assumir a sua identidade de águia e voar acima das nuvens de tempestade? A escolha é sua, e sempre foi sua. E o diabo, o inimigo, a negatividade, só tem o poder que você entrega a eles. Então, pare de entregar seu poder, pare de se fazer de vítima e assuma o trono da sua mente, governando seus pensamentos com mão de ferro e não permitindo que nenhuma negatividade faça ninho na sua cabeça, porque você é a sentinela da sua própria alma. E se você dormir em serviço, o inimigo entra. Mas se você vigiar com a luz do Salmo 27, acesa, nenhuma escuridão prevalecerá. E agora chegamos ao momento crucial, onde a teoria se torna prática, onde a palavra se torna carne. E eu vou te entregar o decreto que prometi. Mas eu preciso que você o escreva, não apenas o pense, porque escrever é uma forma de materializar o pensamento. No mundo físico, é o primeiro passo da criação. E ao comentar esse decreto, você está assinando um contrato com o seu futuro e cancelando os contratos de fracasso do seu passado. E preste atenção, porque isso é sério e funciona para quem faz com fé e intenção. Não ignore este passo final, pois ele é o selo da sua transformação e a prova de que você absorveu o conteúdo até aqui. E não foi apenas um turista passando pelo vídeo, mas um soldado se armando para a guerra. E a guerra é vencida antes mesmo de começar, quando a estratégia é perfeita. E a moral é alta. E a sua moral agora está no teto. Porque você sabe que o Senhor é a sua luz e a sua salvação, e que nada pode te parar. E se você sentiu o poder dessas palavras, se algo vibrou dentro do seu peito, é porque a verdade ressoa, e o seu espírito reconhece a verdade quando a ouve. Então, não deixe essa chama apagar. Assim que fechar o vídeo, alimente essa chama todos os dias. Volte aqui, ouça de novo. Compartilhe com quem precisa dessa luz, porque a chama que você acende no outro não diminui a sua. Pelo contrário, faz o mundo ficar mais brilhante e mais fácil de navegar. E agora, respire fundo, sinta a força entrando em seus pulmões, sinta a ansiedade saindo e prepare-se para digitar a frase que vai marcar o início da sua nova fase de vida. A fase da vitória, a fase da luz, a fase onde o medo não tem vez e a coragem é o seu estado natural.
E se você está pronto, se você realmente quer essa mudança, se você não aceita menos do que a vitória total e absoluta, então vá agora aos comentários e escreva com toda a força da sua alma o seguinte decreto: o Senhor é minha luz e nada me parará. Repito, escreva: o Senhor é minha luz e nada me parará. E ao fazer isso, sinta o peso saindo das suas costas e a armadura de luz cobrindo seu corpo. E não se esqueça de se inscrever neste canal, porque aqui nós não brincamos de motivar. Nós treinamos exércitos para vencer na vida. E se você quer fazer parte desse batalhão de elite, ative as notificações e esteja pronto para o próximo comando, porque a guerra continua, mas a vitória já é nossa. Marche com fé, lute com estratégia e viva com propósito, porque você nasceu para ser a cabeça e não a cauda, e a sua luz nunca mais se apagará até o fim dos tempos.